Como eu consegui passar pelo puerpério sorrindo? Tive sim muitos dias, né, de loucura, de dores, de que eu achei que, meu Deus, aquilo não ia passar, de desespero, de impotência. Isso vem com a gente, porque eu acho que o novo, né, traz isso. Tudo que é novo, a gente é inexperiente, a gente não sabe como lidar, a gente não sabe o que esperar ali na esquina. E isso pode causar em nós essa sensação, né, de desespero, essa sensação de, meu Deus, será que vai ser sempre assim? Será que isso não acaba? Então, o pós-parto, ele já traz consigo peso, um sofrimento que já é dele. Ele tá ali esperando na esquina, né, tá só esperando a mulher dar a luz. Na hora que a gente faz a curva, ele engole a gente. E qual que é, assim, que eu vejo um erro que a gente pode cometer nesse processo? É o da gente se colocar no papel de vítima eterna. Porque a gente sabe que aquela criança depende de nós, e aí a gente começa a entrar num processo exaustivo, porque a gente já não dorme, a gente tem uma queda brusca dos hormônios e parece que a gente passa naquele limbo ali de baby blues, quase depressão, né? A gente começa a ficar mais melancólica, mais triste, sensível demais. Então, aí o bebê depende 100% de nós, aí você entra no banho para tomar banho, você não consegue tomar um banho, você entra para fazer xixi, você não consegue fazer um xixi direito, você vai comer, você não consegue comer direito, principalmente se você amamentar e você quer comer os rebocos da parede, o sofá, todos os móveis da sua casa, porque sempre que você come, você não consegue comer direito e não é o suficiente o que você come. E aí, gente, vai virando uma bola de neve que a gente tá ali e começa a contar, a gente faz isso, né? Fala, nossa, eu não comi direito, eu não consegui tomar banho. Nossa, eu não dormi porque o bebê acordou 10 vezes essa noite. Que aí você conta, ele acordou ele acordou 1h45, depois de novo, aí eu fiquei até as 12h30. E a gente faz isso, a gente começa a pontuar o nosso sofrimento. A gente faz isso primeiro com nós mesmas, internamente, e aí na hora que surge alguém, a gente já começa a falar do nosso sofrimento, porque a gente fez isso, porque a gente fez aquilo, porque ele não dormiu, porque foi muito difícil, porque o neném fez isso, aquilo, aí o neném tava dormindo e ele fez cocô e você teve que trocar ele, e ele acordou porque ele fez cocô. A gente começa a enumerar o nosso sofrimento um atrás do outro e se esquece da beleza. Esse é um dos piores problemas do pós-parto. É realmente desafiador a gente enxergar a beleza no meio do sofrimento. É um exercício, não é algo que surge assim, do nada, né? Vou começar a fazer isso e pronto, você tá liberta e começa a ser algo automático. Não, porque a reclamação, se você até for uma pessoa que costuma reclamar muito, quando você entra num processo de sofrimento, isso triplica e você faz automaticamente sem perceber. Então, enxergar a beleza, né? Tentar não murmurar, segurar a língua, né? Isso é difícil, é um exercício diário, constante, porque você tá num nível de estresse alto, cansada, aí chega seu marido e você quer competir com ele porque você já trocou 30 fraldas e ele trocou só 2, mas ele estava fora trabalhando e você que estava com o bebê, mas isso não importa na sua cabeça. O que importa é que você trocou mais fraldas do que ele. O que importa é que você acordou mais vezes à noite enquanto ele estava dormindo e nem percebeu. Aí ele levanta de manhã e fala, nossa, o bebê dormiu bem essa noite, né? E você quer trucidar ele, nessa loucura dele, que ele nem percebe, no seu sofrimento. E aí você sofre mais ainda, porque ninguém tá vendo você padecer. Mas eu tenho uma notícia para você. Maternidade é isso. Maternidade não é um palco como muitas pessoas têm feito. Maternidade é um sacrifício que a gente faz, e esse é o nome mesmo, porque a gente vai se matando, vai matando o nosso ego, vai matando ali a nossa carne, os nossos desejos em prol de outra pessoa, que é o nosso bebê. Então, a maternidade ela é isso, ela nos coloca fora dos holofotes. E a gente muitas vezes não está acostumada com isso e o puerpério ele intensifica esses problemas que começam a surgir, emocionais, psicológicos,
e de uma forma que se torna insuportável. Aí quando você vai ver, você tá depressiva. Aí quando você vai ver, você briga com todo mundo perto de você, você não suporta ninguém, você virou uma mulher ranzinza, chata, e que até o seu bebê, muitas das vezes, você não consegue ver beleza nele. Você não consegue ver beleza na maternidade. Aí na hora que você olha alguém que leva isso de uma maneira mais positiva, você fala lá, romantizando. Ah, romantizando a maternidade. Ai, que coisa horrorosa, tá vendo? Que mentira. E às vezes não é, às vezes o que a pessoa está vivendo é apenas a realidade dela, porque ela escolheu olhar para o que é belo, né? Hoje, por exemplo, tá um dia cinzento, de chuva, né? E a gente pode olhar e reclamar que tá chovendo tem 3 dias, que não sei o quê, ou a gente pode agradecer, né? Que tá chovendo, graças a Deus tá chovendo, tá refrescando, né? A terra precisava disso, tava uns dias quentes, mas se você tiver o costume de reclamar, minha amiga, vai ser muito difícil você sair desse ciclo que o puerpério nos coloca. E aí você vai ver, tem 3, 5, 6 meses, e você fala, não quero ter filhos nunca mais, porque isso é um inferno. É um inferno. Eu não durmo mais, esse menino me suga, só quer peito. Aí seu casamento, de repente, já abalou também, porque você quer dividir a sua carga de maternar com o seu marido de forma igual. E o feminismo, a sociedade, ela que trouxe isso pra gente, né? Esse veneninho, esse mosquitinho diabólico, né? De que o homem e a mulher tem que ser igual. Isso não existe em lugar nenhum e não funciona dessa maneira. Então, assim, a gente tem mania de pegar o nosso dia a dia, o nosso problema diário e tornar ele eterno, sabe? A gente às vezes pega isso na maternidade. Uma situação que acontece, por exemplo, meu filho tem dificuldade de dormir, é um bebezinho que realmente é mais agitado, que não consegue dormir e acha que, tipo assim, isso nunca vai acabar. E quando você vê, seu bebê já tá com 2 anos, ele já tem autonomia, já consegue dormir, passou. O que importa, na verdade, é a forma como você passou esses dias com ele, é o que vai ficar no seu coração e é o que vai ficar nas células dele ali, sabe? Na parte mais intrínseca da alma dele, porque foi a forma como você refletiu o seu sentimento de mãe para com ele. Então as coisas do dia a dia, elas vão passar. A gente precisa ter isso em mente, mesmo as mães de primeira viagem, que as mães de segunda, terceira, quarta viagem, elas já sabem disso, porque elas já vivenciaram, então elas sabem que de alguma forma vai passar. Só que nós precisamos entrar no pós-parto já cientes disso. A gente não pode esperar simplesmente as coisas acontecerem sendo pegas desprevenidas. Então, uma forma disso acontecer, de levar a maternidade com mais leveza, e funcionou muito para mim, foi não se apartar da palavra. Fica muito difícil a gente ter uma rotina. Eu sou uma pessoa extremamente rotineira, eu gosto de previsibilidade, e eu acho que a previsibilidade, não só acho, já é comprovado cientificamente, ela é importante para os bebês e para as crianças. Não aquela rotina engessada, de tal hora tem que dormir, tal hora tem que almoçar, tal hora tem que tomar banho, não. Mas a rotina de sequências, né, de feitos. Então, assim, o bebê mamou, aí o bebê vai dormir, depois toma banho, depois tem um passeio, sem ficar engessado no relógio, nos ponteiros. Mas existe aquela previsibilidade das sequências, né, da forma como você vai guiando o seu dia. Então, isso eu acho muito importante. No meio do pós-parto, a gente fica um pouco sem rotina, porque não existe noite e dia para nós, né? Muitas mulheres, assim, tem mulheres que são agraciadas, benditas, que o bebê dorme, aí ela consegue descansar também. Isso é maravilhoso. Você consegue lidar de uma maneira melhor com o dia a dia, com os problemas, porque, gente, a privação de sono, ela se torna realmente o grande terror. O grande terror. Porque o nosso cérebro, ele precisa da noite para poder regularizar não só os hormônios, mas toda a nossa parte sistêmica, os nossos órgãos, tudo para regenerar músculos, células. Então, assim, o sono ele é crucial para a nossa saúde. E a falta dele realmente, assim, é insuportável. É uma fase que a gente fala assim, meu Deus, eu não aguento mais. Então, assim, ter um momento para você falar com Deus,
para você ler a palavra, para você aplicar, não só ler a palavra, você precisa ler a palavra e aplicar ela no dia a dia. E é crucial, porque a fé, ela vai nos sustentar nessa jornada. Segunda coisa, sempre, todos os dias, procurar enxergar beleza. Mesmo que aquele dia tenha sido o pior dia até então, você precisa parar e falar o que de belo tem nesse dia. Mesmo que seja, por exemplo, o seu bebê dormindo. Então pare e olhe, contemple o seu bebê dormindo. Né? Contemple ele. Ou não, essa criança não para de chorar e não dorme. Então eu não sei, minha amiga, olha para o céu, sabe? Olha para a criação. Para um pouco, respira e contemple a criação de Deus. Né? Sei lá, veja a beleza de uma árvore, de uma flor. Busque algo belo perto de você e contemple isso e agradeça. Comece a se exercitar dessa maneira. Sempre buscar algo positivo. Isso vai ajudar a gente limpar um pouco a mente, limpar o nosso coração. Né? Porque às vezes o nosso coração ele começa a ficar sujo, contaminado dessas coisas pesadas que o puerpério ele pode trazer. E aí torna a nossa palavra pesada, torna nossas ações pesadas. Então é importante a gente ter, né, forçar pelo menos um sorriso. Aquele momento em que você consegue beber uma água, um copo de água em silêncio, nesse momento respire e agradeça, veja beleza nesse momento. Quando você conseguir fazer um xixi em paz, veja beleza nesse momento. É assim, é nessas coisas simples, não precisa ser algo extraordinário. Terceiro ponto, que foi muito importante aqui em casa, para mim, né, na minha vida mesmo, foi, durante a gestação, ensinar meu marido sobre os demônios que poderiam surgir no pós-parto. Então, assim, eu falava para ele, mostrava para ele os estudos, né, o que ia acontecer comigo e com o meu corpo. E a gente sabe que no pós-parto tem não no pós-parto, né, mas em lares com crianças pequenas, né, desde bebês até ali em 2 anos, existe um estudo, uma estimativa, onde acontece um índice muito alto de separação. E é justamente por isso, né, que o casal ele para de falar a mesma língua. Fica difícil a convivência, porque os dois começam a viver realidades distintas. E isso precisa ser preparado, o casal precisa estar preparado para isso. Primeiro, fundamentado, alicerçado na palavra de Deus. E segundo, o máximo de conhecimento real, não esses vídeos recortados de 300 mil pessoas diferentes e que você nem conhece, nem sabe quem que é essa pessoa, o que ela está falando. Não isso, mas informações reais que vão, senta e conversa, fala, isso aqui pode acontecer, tá, no pós-parto, eu posso ficar assim por causa disso, disso e disso. Tenha paciência comigo, sabe, de vez em quando, faça algo que me agrada. Algo, por exemplo, aqui pra mim, o Caio não toma café. Então, assim, por ele sai de casa, não compra café nem nada. Só que eu preciso do café. Então, assim, eu falava pra ele, faz um cafezinho pra mim de vez em quando, e isso acontece. Então, assim, às vezes quando ele não consegue fazer o café, pelo menos ele ferve a água e coloca na minha garrafa pra deixar a garrafa térmica quente, né? Coloca água quente nela. Que aí eu vou passar o café e às vezes eu não consigo tomar o café assim que eu passo, né? Vou tomar o café 2 horas depois e o café tá sempre quentinho, né? Então, assim, ele sempre faz algo que é simples, mas é significativo. Demonstra assim, ele saiu para trabalhar, mas ele pensou em mim, pensou no José, pensou em algo que possa reconfortar, sabe? Então, converse, fale, combine algo com seu marido em relação a isso, para fazer algo, mesmo que simples, que quando você estiver sozinha em casa com seu bebê, esse algo te toque, aqueça seu coração. Um homem, ele precisa ter esse entendimento, essa sensibilidade, de que essa fase, a mulher, ela não está ali em sua plena consciência, ela não está em sua plena saúde. Muito pelo contrário, ela está em recuperação, né, da sua saúde e muitas das vezes em declínio. Então, o homem, ele precisa ter essa sensibilidade, esse carinho. E, assim, é difícil um homem que busque por conta própria. Então, minha amiga, sim, é preciso o casal dialogar. Você sentar com seu marido, chamar ele para conversar e instruir. Né? Porque ele também não tem uma bola de cristal para adivinhar o que vai ser bom para você ou não. Então, isso foi fundamental aqui em casa, para mim.
E outro ponto é ter alguém para contar. Eu lembro que, nossa, assim, minha mãe e minhas irmãs não tem exceção, de forma alguma. Mas a minha irmã mais velha, ela mora aqui mais perto. Então, assim, eu lembro de um dia, gente, do nada eu encafifei que o José não estava respirando direito. E essa rede social suja, que eu, assim, se puder no pós-parto não ficar envolvida com rede social, porque a gente começa a ver vídeo de, não sei o que, de não pode beijar na mão do menino, não pode beijar na cara do menino, não pode beijar no pé do menino, não pode respirar perto do menino, não sei o que, você tem que ficar 30, 60, 90 dias sem sair, você fica louca, e eu amanheci desse jeito. Eu vi tanta coisa sobre doença respiratória em bebê, que eu amanheci e falei, o José não tá respirando direito, o José tá doente, pegou alguma coisa. Eu liguei pra minha irmã, chorando, aos prantos, assim, ó, com uma ansiedade, sabe? O coração batendo dentro da cabeça, pra ela vir aqui pra ver se meu filho tava respirando direito. Minha mão fria, gelava, porque preocupadíssima. Então, assim, ter uma pessoa que ela te conhece, primeiro, né? Te respeite, e que ela vai te ajudar, você pode contar com ela, alguém de emergência, sabe? Porque, pensa se eu não tivesse ninguém, se eu tivesse escolhido viver essa maternidade isolada, como que ia ser esse meu dia? Ia ser muito pior, porque eu ia parar lá no pronto-socorro, aí sim meu bebê ia ter risco de pegar alguma coisa, né? Então hoje em dia parece que a gente confia mais no ambiente hospitalar e médico do que nas pessoas próximas a nós, família, amigos, né? Até mesmo, por exemplo, vizinho, né? Quem fala hoje disso, né? Vizinho, pedir ajuda para vizinho, ninguém mais fala isso. Eu cresci com minha mãe, com minha avó de consideração, ajudando uma outra. Então, assim, acontecia um trem, grita a avó Tonha. Aconteceu não sei o quê, pede pra irmã Cláudia. Então, assim, aquela troca, sabe? Hoje em dia não tem isso mais. E a gente precisa recuperar. Você precisa ter alguém de confiança que você fala assim, socorro. E a pessoa brota na sua frente e te socorre. Então, assim, são pontos, coisinhas que foram trazendo mais leveza para o meu pós-parto. Teve dia que o Caio virou para mim e falou assim, nossa, amor, de tudo que a gente conversou antes do José nascer, eu achei que ia ser muito pior. E aí eu lembro que ele trouxe uma flor, sabe, pra mim e tal, falou, você tá saindo super bem, você tá, assim, eu acho que eu nunca vi uma mulher que, assim, recém-parida, lidando tão bem com a situação igual você tá. E isso, sabe, palavras de afirmações positivas é gostoso também. E aí te incentiva a continuar, te incentiva a buscar mais entendimento sobre o que é a maternidade, da forma como o Senhor deseja que a gente pratique ela. E não como o mundo tem dito que tem que ser, ditando regras dentro da nossa casa, né? Então, assim, é um conselho. Se você achar que tem algo aqui que vale a pena você estudar, meditar e aplicar, eu tenho certeza que você vai conseguir sim ter um pós-parto mais leve. Não vai deixar de ser difícil, não vai ser difícil. Vai ter dias que você realmente vai olhar para si e vai se sentir como Jó, um pó. Mas você não é. Você não é a última bolacha do pacote, você não é a vítima da sociedade, né? É só uma fase, é só um momento de dor que você está passando e pensa que outro dia vai ser diferente. Mesmo que não seja, mas você precisa estar diferente. É você que precisa estar diferente, não é um dia em si que vai mudar de uma forma extraordinária. No Pai Nosso, quando Jesus ensina a oração aos discípulos, né? No Pai Nosso, o Senhor fala o quê? Dai-nos pão de cada dia. Não vou dar o pão da semana, vou dar o pão do mês. Então, toda a palavra ela está recheada de trechos, ensinamentos, onde a gente entende que a graça e a misericórdia de Deus, ela se renova dia após dia. E por isso a gente precisa disso para não alimentar essa ansiedade que o mundo tem colocado em nossos corações e a gente permite. Nós temos permitido que essa ansiedade entre no nosso coração. E a gente esqueceu, né, de entender que a graça ela se renova dia após dia. O pão, ele é de cada dia. Então, coma, beba, alimente-se, viva, se dedique nesse dia, que é um presente, que é uma graça do Senhor. Veja beleza nisso.
Veja misericórdia nesse dia. Veja beleza no seu bebezinho, em cada dedinho, em cada sonzinho, sabe? Em cada troca de fralda, em cada amamentação, momentos ali de amamentação durante a madrugada. Tente ver beleza nas coisas onde o mundo fala que é padecer, que é escravidão. Esses dias eu ouvi que maternidade e amamentação é uma escravidão. Sabe? E mesmo que essas setas, essas flechas tentem entrar no nosso coração, que a gente se sinta assim de vez em quando, repreende isso e comece a ver o Senhor na sua casa, na sua vida, né, na sua forma de maternar, e não dê espaço, né, para que o caos se instale e que você lembre do seu parto com sofrimento, da sua maternidade, do seu puerpério com sofrimento, da sua amamentação com sofrimento, e você vira uma mulher sofrível em tudo que te acontece. Deus me livre, né? Credo. E é isso. Um beijo e até a próxima, quem sabe.